Glórias a Deus. Aleluia. Confesso aos irmãos que eu queria saber fazer algumas coisas, mas não sei. Os que são preparados não querem, né? Aí Deus tem que estar usando o jumento. Cício, tomate, Cício. Nota 10. Dá uma salada. Pessoal, vamos comer salada, viu? Ô, Leandro, vamos comer tomate, Leandro. Senão não dá preço de... Glória a Deus, queridos. Eu tenho sido muito impactado por Deus por algumas coisas. Para mim, é pessoal, e a gente sabe que é a nossa escola, nós não queremos vir aqui falar de uma teoria, de uma filosofia que está longe, que não está ao nosso alcance. Nós queremos falar de algo que nós estamos vivendo. Ô, Helder, tu vai viajar amanhã, ou é depois de amanhã? Quinta-feira, é? Quinta-feira. Então, fica de pé aqui, aí mesmo onde você está. A Rosane não vai mais, né? Parece que vai buscar mudança e vem morar aqui em Maceió. Porque o que ele faz, ele pode fazer de qualquer lugar. E você aí no seu coração, se puder, estenda as mãos para lá. Pai, nós queremos louvar a Ti pela vida do Teu Filho, pelo tempo que Ele está conosco, pela comunhão, pela alegria do Senhor que Ele é aos nossos corações. E nós queremos colocar, ó Deus, a vida dele, tudo quanto ele vai fazer esses dias, nas Tuas mãos. Que o Senhor o conduza, que o Senhor o guarde, que o Senhor blinde a vida dele, Pai, onde ele estiver. Que o mal jamais encontre nenhuma frestazinha na vida dele. Que o Senhor seja honrado e glorificado através da vida dele, através da sua família, da Rosane e do Benjamin. Que o Senhor os guarde e cuide sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Eu tive outro dia com o irmão Marco, ali em Petrolina, bem ali, né? E nós estivemos visitando um trabalho lá que espero que Deus use para abençoar a vida do irmão Marcos e, consequentemente, a igreja, porque ele é um semeador no reino de Deus. Eu queria que ele tivesse só um pouquinho para pôr em prática a vontade que ele tem. Se fosse possível, tirava as calças e ia nu para casa, mas não pode, né? Mas que Deus dê a ele essa graça. Mas eu ouvi uma coisa interessante lá. Nós estávamos almoçando com um rapaz, como é que chama o termo? Quando tem o mesmo nome? Xará, né? Xará de um irmão nosso aqui. Ele disse assim uma coisa, olha, eu amo a Deus, amo Jesus e respeito Nossa Senhora, uma coisa assim ele disse, mas para mim, bandido tem que morrer. E eu estava lá almoçando com ele, e aquilo me chocou um pouco, porque eu pensei, se você realmente amasse Jesus, você morreria pelo bandido. O que é isso, pastor? O Evangelho de Jesus assusta mesmo. Se nós realmente amássemos Jesus como a gente diz que ama, ao invés de desejar que bandido morresse, nós morreríamos por eles, Cauê. Porque é isso que Jesus fez por um bandido chamado Sérgio Barbosa. Ladrão, mentiroso, enganador, usurento. E Jesus, sabendo de tudo isso e mais um pouco, foi na cruz por mim. Aí alguém, Cícero, nos nossos dias, se acha no direito de dizer que ama Jesus, mas que para ele bandido tem que morrer. Quem tem direito sobre a vida do homem? Quem tem mais direito sobre a vida de alguém?
quem criou, ou qualquer pessoa tem o direito? Não estou dizendo que você não tenha a sua reação e que você não se defenda em determinado momento, que você é ímpeto, né? Eu fui assaltado numa cidade chamada Maputo, às 10 horas da manhã, Helder. Os caras fecharam o carro, saiu 4 elementos armados, encheram o carro de bala. Eu estou vivo porque Deus guarda os seus. E depois desse dia, passou uns 3 meses, quando o cara passava na minha frente, eu queria passar por cima. Eu só dirigia aqueles Land Rover Defender, aqueles bichos brutos. Era Toyota Prado, dava vontade de passar por cima. Então eu não estou falando dos repentes, mas eu estou falando de quando você tem a consciência. Se você é um cristão, quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais você vai amar as pessoas. Não tem jeito, é matemática de Deus. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais você vai amar as pessoas. E pensando nisso, eu comecei a pensar, queridos, como que a igreja tem sido minada nos últimos dias com um evangelho que não é o de Cristo. É um evangelho anticristo. E nós fomos advertidos sobre isso. Abra sua Bíblia comigo, na carta de 1 João. Eu quero pedir aos irmãos que me dê tempo, porque eu não quero correr. Se eu não conseguir concluir essa palavra hoje, nós vamos continuar no domingo, porque eu preciso que a gente compreenda algo. O evangelho não, a carta de 1 João, capítulo 2, e o versículo 18, diz assim, quem achou, diga amém. Amém. Eita. Achou, Digão? Cadê a Bíblia, Digão? O Digão é desses crentes que já não está mais trazendo a Bíblia para o culto. É um desse que eu não convido mais. Achou, queridos? Diz assim, ó: filhinhos, já é a última hora. Repita comigo, já é. Não, diga, já é a última hora. Preste atenção nisso. Isso é importante. E como ouvistes que vem o anticristo, note que vai haver uma distinção. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eu estava refletindo um pouco sobre isso. Não quero correr isso, nós queremos entender uma coisa. João está advertindo a igreja, e isso aqui é primeiro século da igreja. E lá, já no primeiro século, transmitindo o evangelho de Jesus, Eric, ele está dizendo, olha, virá o anticristo. Ele vai continuar esse tema, ele vai explicar algumas coisas mais à frente. Mas aí ele para e diz, olha, vamos tomar cuidado e ter atenção, porque há de vir o anticristo. Mas já agora, lá nos primórdios da igreja, mais de 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, já tem surgido muitos anticristos. E nós, pela maneira que se prega, pela maneira que vem se advertindo a igreja nos últimos anos, nas últimas décadas, nós esperamos o anticristo, na verdade não, mas nós sabemos que o anticristo virá, como alguém que regerá um governo nessa terra. E nós nos despreparamos para pensar nos anticristos. Eu digo que a igreja não espera o anticristo, porque quando ele se manifestar, nós não estaremos aqui. E você não entende isso. Quando o anticristo se manifestar, a igreja não estará aqui.
Então eu não tenho que temer o anticristo? O irmão perguntou, pastor, mas você não vai falar sobre essas guerras e rumores de guerra e não sei o que? Eu digo, meu amigo, nós temos que estar pronto para Cristo hoje, agora. Tendo guerra, não tendo guerra, nós temos que estar prontos. Mas nós não aguardamos o anticristo. Nós esperamos Jesus vir buscar a sua igreja. E nós iremos com ele. Mas aí, ele adverte, cuidado com os anticristos. Que se manifestam já agora. E se manifestavam nos dias de João, o que diríamos então agora? Como saber o anticristo? Quem é o anticristo? Como é que a igreja do nosso tempo, a igreja contemporânea, pode saber quem são os anticristos? Como, queridos? Porque eles são perigosos. E nós precisamos identificá-los. Aí, nós precisamos apelar para alguns princípios. E um princípio que nós iremos desenvolver esse ano, inclusive, vós que irão ministrar esse ano, eu já estou orando e o Espírito Santo vai dar palavras a vocês sobre intimidade com Deus. Eu quero muito que seja ministrado isso. Porque não existe uma outra forma de você saber quando existe a manifestação de um anticristo, se você não for um verdadeiro Cristo. Não tem como. Eu gosto da ideia dos treinamentos dos federais norte-americanos para detectar dinheiro falso. Qual é o treinamento? Aprender tudo sobre o dinheiro verdadeiro. Por quê, queridos? Porque o cara que falsifica, ele se atualiza, ele faz upgrades, e aquelas falhas que haviam, ele vai evoluindo. Então, como eles detectam o que é falso? Tornando-se especialistas no que é verdadeiro. Mas hoje, como saber que esse ou aquele é o verdadeiro evangelho? No mesmo livro de 1 João, no mesmo capítulo 2, no versículo 6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse também, ou esse deve também andar, assim como ele andou. Ele está falando de quem aqui? No contexto. Ele está falando de Jesus. Amém? Ele vem num contexto falando que se nós pecarmos, nós temos um advogado nos céus, que é Cristo Jesus, e aquele que permanece em Jesus deve andar como ele. E aí nós saberemos que esse é um Cristo. Então, Vera, se eu falo que eu estou em Cristo e não faço aquilo que Cristo fazia, ao contrário do que as pessoas pensam, que em Deus há meio termo. Queridos, em Deus não há meio termo. Amém? Você está entendendo isso? Entenda isso de uma vez por todas. Diga comigo, em Deus, o Criador, não há meio termo. Entenda isso. Deixa cair, Zé, no seu coração. Não tem meio termo com Deus. Ou é, ou não é. Ou você obedece, ou você não obedece. E eu estou testando algumas pessoas, e como é difícil o Sérgio ser obediente. Como é difícil. Ah, não, pastor, a gente obedece. Obedece não, queridos. Nós somos rebeldes. E quando nós somos rebeldes, nos tornamos anticristos. Porque Cristo é obediência. Em Tessalonicenses ele fala sobre isso, que ele aprendeu a obediência pelo que
sofreu. O próprio Jesus, o Deus, aprendeu a obedecer. Então, querido, quem não obedece, torna-se imediatamente anticristo. Andar como ele andou, é o texto que nós estamos aqui. A palavra anticristo, em resumo, simplificando, é tudo que é contrário a Cristo. Amém? Tudo que é contrário a Cristo é obra do anticristo. Dentro da igreja evangélica, sim. Dentro dos movimentos gospel, há anticristos, sim. Dentro de várias outras religiões, há anticristos? Há. E eu digo, queridos, muitas vezes nós aqui, fonte da graça, estamos tomando atitudes de anticristos. E se nós não vigiarmos, nós estaremos nos fazendo oposição a ele, achando que estamos a favor. O maior risco da igreja contemporânea é fazer oposição a Jesus, achando que está a favor, quando na verdade não está. É muito sério isso. É muito complexo isso. Se eu penso que anticristo é coisas contrárias a Cristo, vou te dizer uma atitude de anticristo da igreja contemporânea: ordenar pastoras. Jesus apoia ou recusa? Se Jesus apoia que se ordene pastoras, líderes da igreja, e respeita um monte de mulher que Deus tem usado, mas ele não disse para a igreja ordenar pastoras. Há igrejas que ordenam pastoras. Não chame a irmã Janete de pastora. Como líder da igreja ela não é. Ela é uma auxiliadora idônea do pastor. Por isso pastoreia. Por isso visita hospitais, por isso vai na sua casa, ora com você, mas ela sozinha não pode ser líder da igreja. Porque se ela for, nós estamos nos tornando anticristo. Anticristos. E a igreja hoje está fazendo, queridos, uma das coisas mais sensíveis que nós temos que entender é que numa batalha, a força do seu inimigo pode ser usada a seu favor. Quem é de artes marciais aqui? Tem alguém aqui de artes marciais? Alguém que luta? O Cauê, barbudinho, barrigudo desse. Eu dou uma queda nele aqui que ele não vê nem a hora. Um dos princípios de lutas marciais é usar o ataque do seu inimigo para ofendê-lo, para machucá-lo. A principal arte da luta é você se defender e usar o ataque do seu inimigo para golpeá-lo, para derrubá-lo. E a igreja está lutando contra um inimigo que tem milênios de experiência. Você acha que ele vai bater de frente com a igreja? Você acha que ele vai bater Você acha que Satanás vem com chifre, tridente na mão, rabo e capa preta? Você acha? Sabe de nada, inocente. Ele não vai bater de frente com a igreja. Ele vai trazer uma mentira dentro da igreja. E Jesus é a verdade. Quando eu minto, eu me torno um anticristo. Por isso, João está advertindo sobre os anticristos. Aí a pessoa acha que o inimigo vai usar, afrontá-la. Não vai, querido. E ele vai usar a própria igreja, os próprios movimentos gospel, para se opor a Jesus.
vestido de uma capa de bondade, porque Deus só pode ser ruim. Deus só pode ser muito mal. Querido, nunca duvide da bondade de Deus, porque a hora que você duvidar da bondade de Deus, você está se alinhando com Satanás, os seus anjos, e te tornando um anticristo. Não tente. Homens fizeram isso ao longo da história e se perderam terrivelmente. Mas se perderam terrivelmente. Corre comigo para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Bem pertinho aí desse livro onde nós estamos. Olha o anticristo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Antes de Timóteo, olha, está vendo aí? Capítulo 2, versículo 3. Diz assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane. E deixa eu te falar uma coisa. Desobediência e engano andam de mãos dadas. E o que elas produzem é anticristianismo. Porque às vezes a pessoa acha que está fazendo uma coisa boa, acha que está fazendo certo. E bom, querido, diz a Bíblia, Jesus dizendo ao jovem rico, bom só há um, que é Deus. Ninguém aqui é bom, mas Deus é bom. Então, ninguém vos engane. Calma, não deixe que ninguém... é para fazer assim? Está escrito aonde? Qual é a base? Se não tiver, calma lá. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E nós estamos vivendo esses dias, em que dentro da igreja, nós estamos vendo homens acharem que são alguma coisa, se investindo, se intitulando, se colocando em posições desnecessárias, indo contrário ao que disse João no capítulo 3, versículo 30, convém que eu diminua e que ele cresça. O que nós vemos hoje é que os homens querem crescer. A conferência só tem ibope, só dá gente se colocar o nome do palestrante lá. Na minha escola, querido, de onde eu venho, se colocar o nome do palestrante, a gente desiste da viagem. A gente não vai mais. Se nos convidarem para estar pregando em uma igreja e colocarem o nosso nome numa placa, numa faixa, nós não vamos mais. Porque acabaram de tirar a honra e a glória que pertence ao Criador e não a mim. Se alguém está usando alguém, é Deus usando o homem, não o homem usando Deus. Apesar de que hoje há muitos usando o nome de Deus e não sendo usados por Deus. Inclusive hoje não basta mais colocar só o nome, tem que colocar também a foto. Como é a foto, Marco? O Marco que tem umas fotos com aquela cara de santidade. Aí tem que estar no banner, porque se não tiver a foto do elemento, ninguém vai. Se disser que vai ter a busca do Espírito Santo e colocar a placa aí que Fernandinho vai estar aqui, ninguém cabe aqui, porque o Espírito Santo só não é suficiente para a igreja de hoje, para a igreja de anticristos, porque a igreja de Cristo vai aonde Ele está.
não está se importando com pessoas. Ela está buscando Jesus. Só que a igreja de hoje, ela está sendo levada, ela está sendo encurralada. Porque se não houver um movimento, se não houver uma conferência, se não houver um congresso, o siga-me de Jesus não é suficiente para a igreja de hoje. Ela não gosta, não foi legal. Não foi legal o culto. Passou um ano atrás de coisas para preencher o seu vazio humano, carnal, anticristos, querido. Aí ele continua aí, no capítulo 2 ainda de Tessalonicenses, mostrando o caráter do homem iníquo, o filho da iniquidade, querido, é o anticristo. E os anticristos são os filhinhos do anticristo, do filho da iniquidade. E ele diz no capítulo 2, versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e agora somente que seja afastado aquele que o detém. Ou seja, se o filho da iniquidade, se o anticristo já opera, e só aguarda que seja afastado, tirado aquele que o detém, quem é que detém o anticristo? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não está detendo os anticristos. Porque esse é um papel que a igreja precisa se levantar e caminhar com ele. Porque não existe outra forma. Não existe outra forma. Se eu chegar com você, Mariana, se eu chegar para você um dia, eu estou pensando numa coisa absurda para te dizer aqui. E disser para você, olha, arrume as suas coisas e saia dessa casa, porque o Robson disse para mim que não quer te ver mais na frente dele. Você acreditaria em mim e ir embora? Por quê? Por quê? Ainda ia procurar saber? Será que você ia procurar saber? Não saberia o que dizer. E aí? Ia perguntar se eu já tinha tomado o remédio hoje. É que eles são novos ainda. Só 11 anos de casado, 10 anos. É só 11? 12. Mais de bem uns 20, né? De noivado, namoro. Quando a gente conhece bem alguém e a gente ouve algo sobre ela, a gente diz, não, ele não faria isso. Sim ou não? Você acha que o Robson mandaria recado para você? Pelo que você já convive com ele. Não gosta nem de WhatsApp, imagine de mandar recado. Você acha que ele mandaria um recado? Então você diria para mim, você está mentindo, pastor. Talvez você não diria por respeito, mas é porque a coisa é muito absurda, é hipotética. Sabe, a única forma de você saber que o anticristo está se manifestando na sua vida é quando você for íntimo de Jesus. Se você não for íntimo de Jesus, você não vai saber. Aí as atitudes de anticristo vão estar sendo bombardeadas na sua cabeça, na sua mente, na sua família, e você não vai saber, porque a igreja de hoje, querido, ela quer uma comunhão com Jesus muito rasa, muito superficial. Ela acha legal que Jesus é o Filho de Deus e veio ao mundo morrer por ela, ela é legal. Mas quando Jesus diz para ela que ela tem que negar tudo a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-la, ela fica... Quando Jesus diz que ela tem que morrer por aquele que ela acha que não merece, ela fica... Não, isso é Jesus? É, querido, isso é Jesus. Porque ele fez isso.
E ele não fez isso pelo pior bandido, não, ele fez isso por mim. Sabendo tudo que eu era, ele fez isso. Então, como pode a igreja, eu tenho ouvido alguns áudios, alguns vídeos, e algumas pessoas dizem, não perca tempo com ninguém. E eu digo, meu Deus, que coisa é essa? Eu vejo pastores compartilhando esses vídeos, dizendo, não perca tempo com ninguém, queridos. Não é perca de tempo, é amor, é paixão por almas, por vidas, que mesmo que não está respondendo, que mesmo que não está sendo do jeito que você acha que deveria ser, você não vai desistir dela. Sabe por quê? Porque Jesus não desistiu de mim. Jesus não desiste de nós, Cícero. Por que nós vamos desistir das pessoas? Sabe, e as pessoas, eu nem sei se é evangelho ou não que eles estão fazendo, porque não tem a ver com o evangelho de Jesus. Para mim, são sermões de anticristos, querido. Porque José, mesmo traído, vendido pelos seus irmãos, escravizado, prisioneiro, decidiu se vingar, ele abençoou. É esse evangelho que nós servimos. É o evangelho que acolhe, é o evangelho que reconcilia, é o evangelho que recebe, queridos. Se é uma verdade que eu não posso mudar ninguém, também é verdade que ninguém pode me mudar a não ser Jesus. E eu vou seguir nele. Eu vou quebrar a cara tantas vezes for necessário. Eu já perdi dinheiro, irmãos. Eu já perdi por confiar em pessoas. Aqui em Maceió já perdi por confiar em pessoas. E eu aprendi? Não. Eu continuo confiando. Eu continuo achando que as pessoas vão mudar. Eu continuo crendo que as pessoas vão mudar. Eu continuo crendo que elas vão abrir o coração uma hora e vai deixar que Jesus entre. E ele diz no versículo 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E eu quero fazer um ponto aqui, porque eu não posso continuar, porque eu não tenho mais tempo. Nós não estamos lá em Corinto quando o apóstolo Paulo virava a noite pregando e o pessoal até caía da janela com sono. Estou vendo a hora do Cício cair ali. Dirigiu 1.000 e não sei quantos quilômetros esses dias. Está cansado, mas por aliança veio no culto. Amém, glória a Deus. Está aqui. Mas eu não posso sacrificá-lo. Mas só nesse versículo aqui, nós vamos precisar de mais 1 hora de tempo para eu te explicar. Que eficácia é essa de Satanás? Nós precisamos de ir lá para o Éden. Para você entender qual é a eficácia de Satanás na manifestação de anticristos. Porque o veneno que ele vai colocar no nosso coração, queridos, o primeiro veneno que ele vai colocar no coração de um anticristo é que a pessoa duvide da bondade de Deus. As pessoas que duvidam da bondade de Deus, elas começam a tomar atitudes, posições e decisões de anticristos. Elas começam a fazer coisas que vão contrários à vontade de Deus. Porque Satanás tem a capacidade... Cícero, me dá um papel A4 aqui, meu filho, rapidamente. Satanás tem a capacidade de te fazer ignorar toda a bondade de Deus e enxergar só desobediência. Ele tem essa capacidade. Ele é destruidor, Cícero. E quando ele foi lá no Gênesis capítulo 3, e ele disse a Eva, Deus havia dito para Eva, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer. Satanás veio, Robson, e disse, não é certo o que Deus disse?
que não podereis comer de toda a árvore do jardim? Deus havia sido bom para o homem ou não? Deus tinha sido bom para Adão e Eva ou não? Tinha. Deus criou, queridos, você não consegue. Você quer começar das árvores que havia no jardim. Aqui do Nordeste, diga uma aí, Cícero. Das árvores boas que tinha no jardim, que o homem tinha acesso. Diga uma daqui do Nordeste. Maçã? Eita, no Nordeste dá maçã. É mesmo, não sabia não. Siriguela. Siriguela. Jaca. Jambo, coisa boa. Manga. Cajá. Goiaba. Uva. Deus foi bom ou não foi bom? Mas Satanás vem e diz: Eva, Deus é mau, né, Eva? Deus é ruim, né? Você está vendo só, ele disse para você que não pode comer de nenhuma árvore. E ela vai e diz para ele: não, não é assim. Deus disse que eu posso comer, só não posso comer de uma. Mas Eva, você está vendo só, olha que árvore bonita, olha que fruto bonito. Como que Deus pode estar privando vocês de uma comida tão gostosa como essa? Ele vai fazer você duvidar da bondade de Deus. Cícero, o que é isso aí? Um papel. Vera, o que é? Uma folha de papel. Você está vendo um ponto. Quem mais vê o ponto? Normalmente, essa é uma coisa que eu faço sempre, mas você vai entender. Normalmente, quando você faz, o Marco deve usar muito isso nas dinâmicas de grupo dele, para ensinar um princípio em que você deve focar. O que Satanás faz conosco? Ele faz você ignorar o papel, Cícero, e olhar para a marca, para o ponto. É o que ele vai fazer com a nossa igreja nos nossos dias. Ele está fazendo a igreja achar: puxa, que maldade, não pode ordenar pastora, mas ela é uma mulher tão usada por Deus, por que ela não pode ser pastora? Ah, mas as pessoas que têm um segundo casamento não podem ser ordenado, que maldade, uma pessoa tão usada por Deus não pode. Não, vamos ordenar. Sabe o que você está fazendo? Você está se rebelando contra Jesus. E você está tomando uma... Só que isso é segundo a eficácia de quem? De Satanás. E Satanás, querido, lembra, ele vem de lá. Ele sabe, ele está há milênios, Vera, trabalhando na humanidade, ele conhece aonde mexer com cada um de nós. E aí nós imaginamos, mas uma pessoa, uma criança, fui questionado esses dias, mas uma criança, pastor, eu digo uma criança, ela já tem nela algo de rebeldia. Não aceite. Quando você falar com o seu filho, fale uma vez. Ensina teu filho a te ouvir uma vez. Ensina a obediência a ele, para que ele não se rebele contra o Senhor. Porque já está no coração da criança a rebeldia. O se rebelar, o desobedecer. E eu sinto muito pelas mães, porque o pai é a autoridade. E muitas vezes o que a mãe vai ter é a autoridade do pai. Quando teu pai chegar, ele vai saber. Mas não esquece não, irmã, fala. E se o pai for molão, diga para ele vir falar comigo, que eu vou ensinar ele como é que fala com o filho. É uma vez só, para ele aprender princípio de autoridade. Porque a rebeldia, Eric, está no nosso coração. Quando a gente tem uma coisa que sabe, biblicamente eu deveria fazer e não faço, eu estou me rebelando contra Cristo. Eu preciso obedecer. Você acha que foi fácil para Jesus ir na cruz? Não, querido, ele chorou e chorou muito.
ele conversou com o pai: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se não é possível que passe de mim esse cálice, me ajuda. Mas eu vou te obedecer. Ser a igreja de Jesus nos nossos dias, Welder, não é fácil, cara. Não é fácil. Porque você está sendo bombardeado de todos os lados. Cara, o meu coração fica partido, irmãos, quando eu ando em Maceió. E eu sei que tem tanto lugar legal, lugar de Deus mesmo. Cada dia eu vejo uma congregação nova se abrindo. E eu oro e eu peço a Deus que seja uma congregação presa, dada a Tua palavra, que não seja mais uma placa, Senhor. Porque os nossos dias são difíceis, queridos. Nós estamos sendo levados, conduzidos a aceitar como normal o que não é normal. Nós estamos sendo conduzidos a aceitar que está certo o que na verdade está errado. Se você disser que um homem com um homem não pode relacionar-se como marido e mulher, você é visto como um ET hoje. E infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, o conceito está sendo recebido, está sendo aceito. Porque as pessoas acham que Deus tem meio termo. Ah, se você não decidiu, mas você pode ficar aí mais ou menos, que lá no final, quem sabe, dá um jeitinho, querido. Não tem jeitinho. É um irmão nosso aí que teve dando tapinha na costa de alguns padres aí, ou algum padre. Misericórdia, querido. É alguém que está conduzindo centenas, dezenas de pessoas para o inferno, porque a Bíblia diz que aquele que adora, se prostra diante de imagem, faz oração a deuses mortos, é anticristo, querido. E como eu vou dizer que um anticristo é um exemplo de vida para mim? Não, ele não é. A hora que ele largar, a hora que ele deixar de se ajoelhar em frente a uma estátua de gesso, a uma estátua de pau e de pedra, aí ele vai ser um exemplo para mim. Mas enquanto ele estiver fazendo isso, eu vou orar para que a mesma misericórdia que me alcançou, o alcance. Eu vou orar para que o mesmo perdão que me alcançou também o alcance. Para que caia no seu coração o mesmo temor da morte e do inferno, que caiu no meu coração, que me fez arrepender dos meus pecados, também caia no coração deles. Para que também eles sejam exemplo para nós. Eu vou fazer pausa, não vou continuar. Mas domingo que vem, se você quiser saber o final, venha, nós vamos estar aqui. E eu vou continuar falando sobre esse tema, porque a igreja, e eu não estou falando da igreja lá fora, eu estou falando de nós. Nós precisamos nos alertar e começar a identificar em nós, Robson, que atitude é essa minha? Ela é de Cristo ou está longe de Cristo? Amém? Que os irmãos que estão nos aí pela live, a sua atitude hoje, mesmo dentro da igreja, é uma atitude de Cristo ou de anticristo? Vamos tomar cuidado com isso. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero orar.